Olá, sou o Dr. Samuel Coleman, cirurgião plástico. Nós falamos aqui em vários aspectos quando nós estamos avaliando um paciente em relação a como que ele pode ficar. Cada um, na verdade, depende também do esforço e da disciplina do paciente para que ele também obtenha um resultado. Mas nós temos aspectos importantes relacionados à nossa individualidade biológica e existem aspectos importantes também de como é que a gente trata o nosso corpo e o que a gente permite que entre no nosso corpo, que pode ser os fatores epigenéticos, que poderão dar um resultado melhor para esse nosso tempo. E como é que nós vamos cuidar desse território todo? Eu escolhi hoje falar para vocês um pouquinho a respeito da individualidade biológica e de como que nós podemos nos ver em relação à forma do nosso corpo. Porque eu atendo, obviamente, aqui muitos pacientes com várias queixas em relação ao seu corpo. Eu escolhi então dois aspectos. Um deles, então, eu vou começar a falar a respeito da forma do corpo. Isso que eu estou me referindo aqui é falar um pouquinho sobre o biotipo de cada indivíduo. E essa classificação é uma classificação muito antiga, de 1940, e que dividiu os indivíduos em, por exemplo, ectomorfo. Ectomorfo é o indivíduo que ele é magro, o indivíduo que tem os ombros estreitos e uma estrutura totalmente magra. Um indivíduo mesomorfo, ele é um indivíduo mais fortinho, é um indivíduo que ele é todo proporcional em relação à musculatura e à parte óssea. E o indivíduo endomorfo é um indivíduo em que ele é largo, ele também tem uma musculatura, mas ele tem um acúmulo também de gordura. Então esses são os três tipos de indivíduos que são classificados quanto o biotipo. Mas a outra classificação que eu vou também procurar falar um pouquinho agora é em relação ao tipo de fibra muscular que esses indivíduos podem ter. E vou procurar fazer uma associação em relação a isso. Nós podemos ter dois tipos de fibra muscular. O tipo de fibra muscular é que também associado a esse formato vai nos dar uma constituição. A fibra muscular pode ser a fibra muscular tipo 1, que é a fibra muscular vermelha. Ela é vermelha porque ela tem mais mitocôndrias. A mitocôndria, nós já falamos aqui, é o que nos fornece energia. A mitocôndria é o que nos fornece ATP. Então o paciente que tem mais fibra vermelha é aquele paciente que geralmente é o paciente ectomorfo, que é o paciente maratonista, é o paciente corredor, é o paciente que tem grande explosão muscular porque tem muita mitocôndria. Então é um determinado tipo de paciente. E podemos ter o tipo de paciente que tenha mais fibra branca. Geralmente é o paciente mesomorfo, é o paciente que tem muita força e o paciente que tem volume muscular. É o paciente fisiculturista, ele também tem fibra vermelha, mas ele tem muito mais fibra branca. E é aquele paciente que, em relação à alimentação, ele predominantemente se alimenta 50% com carboidratos, 30% com proteínas e 20% de gorduras, que isso é o que vai beneficiar ele. Diferente do paciente ectomorfo, que é o paciente que tem muito mais fibra vermelha, que é a fibra tipo 1, que é o porte do maratonista, que tem uma massa muscular bem definida, e em termos de alimentação é melhor que ele tenha 60% de carboidratos, 30% de proteínas e só 10% de gordura. E aquele outro paciente que é o paciente endomorfo é aquele paciente que vai ter uma predominância em relação à alimentação, em se alimentar preferencialmente 40% de carboidrato, 30% de proteína, mas vai poder ingerir um pouquinho mais de gordura, 20%, que é aquele paciente então que a gente falou, que ele tem então mais explosão e depois não aguenta mais de 40 minutos de exercício. Ele praticamente não tem fibra vermelha, é a predominância de fibra branca, e ele também tem volume muscular. Ele é um paciente que ele não vai ter uma definição tão boa que nem o mesomorfo e vai ter um depósito maior de gordura. Mas interessante é que a maior parte dos pacientes ele não tem um só tipo
ectomorfo, mesomorfo, endomorfo? Geralmente os nossos pacientes eles são mistos. Eles são os pacientes, por exemplo, 70% endomorfo, né, que é com um pouco de gordura, e 30%, por exemplo, ectomorfo, que é aquele tipo magrelo. Então nós vamos ter aquele corpo misto. Nós temos que fazer uma avaliação muito importante do seu corpo e por isso nós trabalhamos junto com a nutricionista que nos ajuda a fazer essa avaliação corporal para que realmente a gente possa tratar adequadamente você individualmente para saber o que vai ser mais importante para você. Então, uma das características do paciente ectomórfico, aquele maratonista e aquele corredor, que ele é mais magrelo e definido, é que como ele tem muita mitocôndria, que a fibra dele é vermelha, ele não tem necessidade de estocar energia e ele pode consumir mais carboidrato e ele realmente vai ter muito mais explosão. Ao contrário do paciente que geralmente é um mesomorfo, que é aquele estilo do fisiculturista, que ele é definido e também tem volume, é que a fibra branca ela vai ter uma capacidade maior de estocar o glicogênio, de estocar energia, ela precisa estocar na verdade e vai aumentar o volume, porque cada glicogênio vai necessitar de água e ele vai ganhar volume. Essa é uma das diferenças aí do biotipo para você entender. Agora eu vou falar para você aqui então 9 alimentos, se você quer estar bem de saúde, independente do teu tipo físico, que você então não deveria se alimentar, que eu considero drogas, né? Que eu considero lixo para você. Então eu vou citar: o primeiro alimento que é lixo é fritura. O segundo alimento são as gorduras trans, que são aquelas gorduras que tem em bolacha, salgadinho, margarina. O terceiro alimento é o açúcar, que já foi um assunto nosso aqui muito debatido por causa da glicação, que te envelhece, que te deixa cansado. O quarto alimento são as carnes processadas, são salsichas, bacon, linguiça. O quinto é o sal. O sal vai te inchar, vai te dar edema, pode ser até que te deixe bonito, brilhoso, mas ele pode te provocar pressão alta, problemas renais. O sexto são os alimentos industrializados de qualquer maneira, que vão ter produtos químicos e conservantes que vão detonar a sua flora intestinal, a sua floresta, e que vão matar os seus microbiomas do bem. O sétimo alimento que é tóxico e que a gente considera lixo é o álcool. O álcool é uma energia vazia. Então nós poderíamos ter aquela desculpa do vinho tinto que tem o resveratrol, mas que tem outras maneiras de se tomar. E o oitavo e o nono alimento são os alimentos que eu digo que não são alimentos de Deus, que são o chocolate e o sorvete. Não são alimentos de Deus porque eles têm associado açúcar e gordura. Então esses são os alimentos que você não deveria ingerir. Mas quais hábitos poderiam fazer bem para qualquer forma, qualquer formato, e o que nós podemos chamar atenção? Então, não fumar seria muito importante como hábito de vida, que atrapalha a tua oxigenação. Ter um bom sono, dormir 4 horas, no mínimo umas 2 horas a mais é regeneração celular, e se você quer ter uma pele bonita e regenerada, você precisa dormir mais. E tomar bastante água, porque 70% da tua célula é feita de água. Então, como nós falamos lá no indivíduo, principalmente no mesomorfo, fibra branca pega o glicogênio e absorve água, que dá o volume e que você fica com uma qualidade muscular legal. Então, tudo isso é muito importante. E para que você possa ser belo, para que você possa ter vigor, todas essas coisas são importantes. Agora, a cirurgia plástica, ela serve sim para te ajudar a dar aquela finalizada, para dar aquela melhorada, para que nós possamos usar, se for o caso, de preenchedores, toxina botulínica e aquela pele que você não conseguiu com tudo isso melhorar, que nós possamos tracionar e fazer a cirurgia. Então, a cirurgia plástica é a cirurgia da alma, porque ela vai fazer com que você se veja e se sinta melhor.
Que todos vocês tenham uma excelente semana. Se você gostou desse vídeo, que você possa compartilhar com seus amigos, que você possa nos dar um like, que você, se ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal, para que a gente possa estar trazendo aqui para você informação, saúde, bem-estar e beleza. E até a próxima semana.